Aleluia. Boa noite a todos. Graça e paz, seja multiplicado sobre a tua vida, que Deus manifeste cada vez mais sobre você a graça que Ele disponibilizou em Cristo Jesus. Aquela morte na cruz não foi em vão. Graça abundante sobre você, para tudo que você precisa nessa terra. Vocês estão comigo? Existe então da parte de Deus, amados, uma disposição de alcançar as suas necessidades. Deus, quando providenciou aquela morte na cruz de Jesus, Ele pensava em você, suprindo você. Ou seja, aquela morte não foi apenas uma morte comum, foi uma morte sobrenatural, porque Deus colocou nele toda a plenitude de Deus. E sabe, irmãos, o que era de Jesus passou para a igreja. E se você é a igreja, você tem tudo aquilo que Deus havia planejado para ele. Você pode andar aqui, amados, como ele andou. É possível você andar como Jesus andou. Mas você pode me dizer, mas ele era filho de Deus. Eu pergunto, você é filho de quem? Quem é o seu pai? Seu pai espiritual. Amado, se você tem o mesmo pai que Jesus tem, você tem a mesma natureza do seu pai. Alguém tem a mesma natureza de Deus aí? A natureza, irmão, aquilo que é de Deus, que está habitando dentro do seu coração, dentro do seu espírito. Então, é possível você andar como ele andou. A Bíblia diz que ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. O propósito de Deus para a tua vida não é você andar oprimido, é você curar o oprimido. Eu vou repetir de novo. O propósito de Deus com você, através de Jesus, foi que você curasse os oprimidos do diabo, como ele fez. Existe uma disposição da parte de Deus, uma capacitação que só ele pode dar. A sua parte, irmãos, é só crer que vai acontecer como ele disse. E hoje o tema nosso é oração, irmãos. Eu quero dizer para você que oração faz parte do teu DNA. Deixa eu dizer algo para você. Quando uma criança nasce, a primeira coisa que ela faz, a maioria delas, é chorar. Sim ou não? A maior parte delas chora por conta daquilo que está acontecendo, Saiu de um estágio de estar na barriga da mãe, no meio do líquido amniótico ali, e de repente ela descobre que tem um ar para respirar. Da mesma forma, você, quando nasceu de novo, Deus deu para você uma capacitação sobrenatural, para você vencer tudo aquilo que se levantar contra você aqui na terra. Então, irmãos, existe uma disposição, e orar é algo que você faz como respirar. Alguém está respirando aí? Se você respira, orar é como respirar. Você não precisa fazer toda aquela cerimônia para entrar na presença dele, ainda que você possa fazer, se você quiser. Querido, amado, Celso, maravilhoso. Ok, você quer fazer isso, não tem problema. Mas ele quer dizer, filho, fala o que você está precisando. Se o seu propósito é adorar ele, então fique só adorando. Você não precisa de senha para entrar na presença dele. Você não precisa, irmãos, fazer um jejum de 40 dias para poder entrar na presença dele. Jesus, quando ele morreu naquela cruz, a Bíblia nos relata que havia um véu naquele tabernáculo lá no templo. O véu estava lá quietinho, e de repente os sacerdotes que estavam ali perto escutaram um barulho de um véu rasgando. E quando olharam, ele rasgou de cima a baixo. Sabe, irmãos, eu creio que os sacerdotes ficaram preocupados, porque ninguém podia entrar lá dentro, e agora estava aberto. Eles não sabiam que a carne de Jesus era o véu. E aquele véu foi rasgado. Então, o que Deus queria dizer com isso? O acesso está aberto. Não estava tão aberto antes, mas agora em Cristo Jesus você tem acesso a Deus, através do nome de Jesus. Amados, tudo que você pedir agora, no nome de Jesus, os céus vão ouvir, os céus vão ouvir. E se os céus vão ouvir, irmãos, tenha plena convicção de que resposta vai chegar.
Talvez, irmãos, não vai vir do jeito que você pediu, vai vir melhor. Você não entendeu ainda. Talvez você peça errado, ou peça de uma maneira talvez estranha. Mas sabe que seu pai não erra quando dá? Talvez nós erramos quando falamos com ele. Falamos pelo sentimento, falamos pelo que vimos, e às vezes aquilo não é real. Mas Deus viu o que você orou e vai dizer, eu vou responder certo para você. Eu vou dar o que você precisa. Diga orar, faz parte da minha vida. Deixa eu perguntar para vocês, alguém conversou com alguém hoje aqui? Você falou com alguém hoje? Foi fácil? Deixa eu perguntar, alguém comeu pão hoje aqui? Só para localizar você. Alguém comeu pão? Quem lembra que comeu pão hoje aí? Foi difícil comer pão? É fácil comer pão, irmãos. Da mesma maneira que é fácil comer pão e é fácil falar com alguém na rua, é fácil falar com Deus. Alguns acham que é difícil. Não, irmãos, você nem falou nada e Ele já sabe tudo que você vai falar. Pensa num Deus maravilhoso. Isso é confiança para você. Você vai ter confiança de que esse Deus vai te responder o que você está falando. A Bíblia nos diz que os ouvidos de Deus estão inclinados para o seu justo, pronto para ouvi-lo. A Bíblia diz que Ele tem ouvidos, irmãos. Você foi feito à imagem e semelhança dEle, não só no espírito, mas no físico. Deus tem uma boca, Deus tem olhos, Deus tem ouvido. E para que Ele tem ouvido? É para ouvir. E quando você ora, quando você clama, Ele ouve. Aleluia. Às vezes você fala, mas não adianta orar, eu já orei tanto, nada acontece. Ei, irmãos, o problema não está no receptor, está no transmissor. Se há algum problema, não está em Deus, está em nós. E tem mais, irmãos, tem certas coisas que você tem que se enquadrar no plano dEle. Às vezes você pede alguma coisa e Deus não vai te dar de imediato porque Ele quer trabalhar a tua paciência. Nós somos uma geração fast food, ou seja, tudo rápido. Tu passa na fila ali do Burger King, em 10 minutos você está com o lanche na mão, tudo já pagou e já vai comendo. Tu põe no micro-ondas lá 10 segundos, né, Rebeca? Põe, coloca, pum, já está pronto. Mãe, já está pronto, já vou comer. Aí chega para Deus, Senhor, eu já orei agora, a resposta chega já? Nem sempre. A Bíblia diz que chega já sim, porém não manifesta na hora. E o Senhor pergunta, você tem em você paciência para esperar acontecer? Crendo em mim até lá? Mateus 21, 22 nos diz, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo. Esse crendo para mim é um crendo longo, não é um crendo curto. É um crendo. Recebereis. Agora, não peça sem crer, porque você não recebe. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, crendo que Ele existe, ele se torna para esse galardoador. Deus que dá presente. Você gosta de receber presente? Eu quero profetizar para você hoje, presentes estão chegando para você. Jesus disse que pode parecer demorado, mas rapidamente, Ele disse, rapidamente vai chegar. Oh, aleluia. Há um texto na Velha Aliança, dito por um profeta, que diz assim, mesmo que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que o fruto da oliveira minta, alguém sabe de cor esse texto? Mesmo que não haja vacas no curral, o que é que, como foi falado pela Silvilânia aqui na frente, o contexto desse texto é um contexto de fazenda, de sítio, de criação de animal, de plantação. O que é que o profeta está dizendo? Ele falou, mesmo que aquilo que eu tenho, por exemplo, não dê fruto, a minha fé não está baseada no resultado. A minha fé está baseada no que Deus diz. No entanto, eu me alegrarei no Senhor.
Ele disse, não importa o que eu vejo, vaca não está no curral, o fruto da oliveira mente, ou seja, não está dando aquilo que devia dar. Ei, sabe uma coisa, irmãos? Deus quer que você permaneça com Ele, independente de. Porque alguns só creem em Deus quando as coisas acontecem. Pobre esse que pensa assim. Mas sabe, irmãos, Deus fez você ser rico em fé. Esses dias eu ouvi um texto, irmãos, que diz assim lá em Hebreus, é impossível agradar a Deus sem fé. Ou seja, não tem outro jeito, irmãos. Alguns dizem, mas eu não tenho fé. Irmão, se você não tem fé, nem salvo você é. Que fomos salvos pela fé. Então, se você foi salvo pela fé, fé você tem. Você pode não ter uma grande fé, mas você já tem fé. E sabe de uma coisa, irmãos? Quando você ora, a sua fé que tem que estar funcionando. Porque se você não crê nem na sua oração, Deus não quer que você leiloe a sua oração. Senhor, pega aí. Se o Senhor quiser responder. Não, irmãos, quando eu oro crendo, eu recebo. Eu vou dizer de novo. Quando nós oramos crendo, recebemos. Foi Jesus quem disse isso, nos ensinou, irmãos. É como ele fazia. Quero ler com você aqui na Bíblia o que Jesus fazia. Vocês estão comigo aí? Oh, glória a Deus, aleluia. Abre lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 12. Vamos lá, está escrito aqui na tela, né? Na RA diz, revista atualizada. Naqueles dias, retirou-se para um monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Quanto tempo ele orou? Quantos aqui começaram a orar e dormiram? A gente começou a orar e pum! Quando acordou, falou, Senhor, misericórdia. Eu dormi. Que bênção, né, irmão? Você dormiu na presença de Deus, né? Deus não está procurando os seus defeitos. Vou repetir de novo. Deus não está interessado nos seus defeitos, nas suas debilidades. Ele está querendo te ajudar a você sair delas, a você ser uma pessoa mais livre, mais fervorosa de oração. O que você quer de Deus, irmão, você tem que estar conectado à oração. Oração é como se fosse um depósito. Você tem no banco lá, e você, por que tem dinheiro lá? Porque alguém depositou, ou você ou alguém depositou, ou seu patrão, ou você mesmo, alguém depositou. Então você só pode sacar se você te fazer depósito. Então, para Deus, você só vai receber resposta se você pedir. Chegou um homem e disse, Senhor Jesus, o que você quer que eu te faça? Deus queria que ele falasse. Irmãos, um cego podia falar. Um mudo não falaria, mas um cego fala. Então, irmão, se você está precisando de alguma coisa em alguma área, fala com Deus. Eu aprendi um ditado que diz assim, fala com quem resolve. Não gaste tempo falando com quem não vai resolver. Eu vou repetir. Às vezes nós gastamos tempo contando para todo mundo que não vai fazer 1 milímetro para te ajudar, mas, no entanto, se esquece daquele que pode mover céus e terra a teu favor. Nesse texto aqui, volta lá o texto para mim, por favor. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Vamos ver por que ele orou? Continuando, versículo 13. E quando amanheceu, ou seja, ele não dormiu, passou a noite inteira e pela manhã chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também, só um pouquinho, volte lá, deu também o nome de apóstolos. Eu pergunto, no meu entendimento, creio que esse é o entendimento correto, por que ele estava orando?
Amados, ele ia escolher 12 apóstolos. Tinha que ser de qualquer jeito. Vou escolher ela, ele, aquele outro, assim, sem critério, sem nada. Não, irmãos, ele buscou a Deus. E após ter orado a noite inteira, ele desceu já convicto. Você segue-me, você venha comigo. E Jesus depois ele fala, não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi a vós outros. Antes eu escolhi vocês. Agora ele não escolheu de qualquer jeito, ele escolheu depois de orar. Olha a importância da oração, irmãos. E isso veio ao meu coração para falar para você que veio hoje na igreja. Você e eu temos que buscar a Deus antes de tomar decisões. Vai vender o carro, fala com Deus. Vai trocar de apartamento, fala com Deus. Vai trocar de emprego, fale com Ele. Vai querer bater em alguém, fala com Ele. Pai, estou com vontade de bater em fulano. Também que você já sabe a resposta, mas pode falar. Irmãos, ele não tem restrição a você falar com ele, não. Quem concorda? Pai, eu estou com raiva, eu quero dar uns petelecos ali. Às vezes, irmãos, uma coisa que Deus não gosta é pessoa soberba, que se oculta através da aparência, mas por dentro é outra coisa. Está com vontade de bater na pessoa, mas diz, Senhor, o Senhor é tão bom. E lá dentro está querendo, vou bater em fulano, vou bater em fulano. Sabe, irmãos, na Bíblia diz que quando o anjo apareceu para Abraão e Sara, ou para Abrão e Sarai, e ele disse que ela teria um filho na velhice. A Bíblia diz, está relatado, que ela riu por dentro. O anjo olhou para ela e disse, você riu. Ela disse, não. Olha lá. Irmãos, quando nós somos pegos em erro, a primeira reação é dizer, não fui eu não. Lembra que eu falei domingo? Nós comentamos domingo, de nós estarmos em um determinado lugar, eu estava com a minha irmã, que eu citei a minha irmã aqui, e eu havia estragado o rádio do meu pai, muito tempo atrás. E quando ele perguntou quem estragou, eu falei, não fui eu. Quem lembra disso? A primeira reação nossa é fugir do problema. E quando ela foi pego, irmãos, rindo por dentro, e o anjo falou, você riu? Ela falou, não ri não. E o anjo disse assim para ela, riu sim. Deus não vai abrir mão da verdade. Ou seja, Deus viu ela rindo por dentro. Queridos, não adianta você fazer uma oração tão linda para Deus, se o seu coração não está alinhado com aquilo que você está falando. Vou repetir de novo. Oração vazia é aquela, irmãos, que você ora segundo o conceito errado. Quer um exemplo? Na porta do templo, 2 judeus estavam orando. Ou 2 pessoas, vamos falar 2 pessoas. Um dizia, não sou como esse aqui do meu lado. Quem lembra disso? Dou o dízimo de tudo, não sou como ele, esse gentil aqui. E o outro, batendo no peito, dizia, ser clemente, ser misericordioso comigo. Jesus disse, esse saiu justificado. O outro orava de si para si mesmo. Ou seja, não subiu. Então tem oração que não sobe, irmãos. Mas eu não estou ensinando você a fazer oração que não sobe. Faça oração, mas fala o que está no seu coração. Se está com medo, fala, pai, eu não devo estar com medo, mas estou. Eu não quero andar em medo. Porque você não me deu espírito de medo. Porque às vezes nós vamos orar, Senhor, sou mais que vencedor, mas está com medo lá dentro que só Deus sabe. Senhor, sou mais que vencedor. Deixa eu dizer para você, não há nenhum problema você falar o que Deus mandou você dizer. Mas quando você está falando com o seu pai na intimidade, deixa ele saber. Na verdade, ele já sabe, mas deixa ele saber pela tua boca. Aleluia. Pedro estava afundando na água, irmãos, e ele disse, socorro, Jesus. É a oração acho que mais curta da Bíblia. Lembra disso?
Jesus estava sobre as águas, Pedro estava no barco e Jesus falou, vem. Porque Pedro perguntou, se é o Senhor, me chama que eu vou. Jesus falou, vem. De novo, sobre a tua palavra eu vou. Ele foi, pisou nas águas. Quando chegou perto de Jesus, olhou as ondas, falou, agora eu vou afundar. E afundou mesmo. Só que devia estar tão perto de Jesus que quando ele afundou, ele soltou uma frase, socorro. Acho que não dava tempo de orar outra coisa, porque já estava afundando mesmo. Não dava para falar, Senhor, Criador do céu, não dava tempo. Era socorro, Jesus. Na hora, ele pôs a mão e puxou Pedro. Oh, glória a Deus. Sabe, essa oração de Pedro, para mim, é uma das orações mais maravilhosas. Porque não dava tempo de fazer outra coisa, irmãos. Vocês estão comigo? Então, toda vez que você for precisar de se movimentar, de fazer qualquer ato que você precise da ajuda celestial, não deixe de falar com quem resolve. Não seja precipitado, porque muitos de nós fazemos as coisas e depois vamos orar. Senhor, me ajuda agora. Agora já está tudo feito, Senhor, deu uma bagunça agora, Jesus, me ajuda agora. Mas quando você ia fazer, custava orar primeiro. Fala com ele, irmãos, ele tem interesse. Deixa eu explicar para você que talvez não entenda. Eu costumo dizer, esse canto aqui é o presente, ali é o passado e lá é o futuro. Eu costumo dizer que quando você ora, Deus já está aqui. O que é aqui? Diga futuro. Diga para o seu vizinho, futuro. Deus já está no seu futuro, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os tempos. E quando você ora, Ele olha o seu futuro e volta para você e te diz, ou te inspira a orar o que você precisa para chegar lá. Um exemplo da Bíblia para você ficar mais animado. Josué estava diante de uma cidade chamada Jericó, com uma muralha tão grande e tão larga que uma carruagem passava em cima. De tão larga que era a muralha. E a Bíblia diz que Jericó estava rigorosamente fechada. É o texto que diz lá na revista atualizada, rigorosamente fechada. Mas Deus disse para Josué, olha, te entreguei Jericó, e todos que estão lá dentro, já é seu. Mas se põe no lugar de Josué, Josué olhou para a muralha, ela estava lá ainda. Os guerreiros estavam lá na muralha para atacar eles. E Deus disse, já entreguei, já é seu. Ou seja, o que Deus fez? Ele estava no futuro, viu já Jericó com os muros destruídos, tudo caído, os israelitas entrando dentro, possuindo a terra. Ele voltou para cá e disse, ei, Josué, já é seu. Ele voltou para o tempo presente e disse, Josué, já é seu. Aí Deus voltou lá de novo e disse, ok, já está tudo certo. Vai, segue as minhas instruções que você vai chegar lá. Josué nem sabia o que ia acontecer, irmão, se a porta ia estourar, o que ia acontecer. Nós sabemos já, porque já lemos, mas quem estava lá na hora não sabia o que ia acontecer. E Deus falou, rodeia a cidade 7 dias, uma vez por dia. Depois, no último dia, rodeia 7 vezes. E na 7ª vez, para todo mundo diante do muro. Irmãos, aquele muro caiu. Ninguém usou bomba, nada. O poder de Deus, pela obediência de Josué e dos israelitas, fez com que aquela muralha caísse. Então eu estou dizendo para você, quando Deus te inspira, Ele já sabe o seu futuro, então é melhor você perguntar para Ele. Apresenta diante dEle. Talvez você não vá ouvir uma voz dizendo, filho meu, eu sou Deus, aquieta-te. Você não vai ouvir uma voz dessa não, irmãos. Você vai ser inspirado a fazer as coisas. Você vai ser inspirado a estudar uma matéria para conseguir um emprego melhor. Um concurso vai abrir, você vai passar e você vai ganhar muito bem. Deus quer o melhor para os seus filhos. Deus quer os melhores empregos para vocês. Deus quer as melhores coisas para você e para mim.
Você concorda com isso? Mas nós temos que estar orando para Ele, falando com Ele as nossas necessidades, expondo a Ele as situações que você está vivendo. Vocês estão aí, não? Mateus 14, 23, vou ler mais 2 textos. Mateus 14, 23 diz: E despedidas as multidões, subiu a um monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, já estava ele, lá estava ele só. Entretanto, o barco dos discípulos já estavam longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Deixa eu mostrar uma figura para você. Antes dele andar no mar, onde é que ele estava? No monte, orando. É por acaso? Não. Se ele estava orando no monte, e eu me vi essa figura, você imaginou Jesus orando? Quem era Jesus, amados? Quem ele era? Ele era Deus? Filho de Deus. Agora eu te pergunto, se ele veio de Deus, veio de lá, e era Deus, precisava orar? Para quem ele orar? Para Deus. Mas a Bíblia nos remete e nos diz que ele veio em figura humana. Se despiu da sua glória e vestiu um corpo de carne igual o seu e o meu. E nessa condição, irmãos, é só oração, queridos. Inclusive ele. Ele passava a noite orando no monte, irmãos. E já descia para ensinar. Passava a noite sem dormir. Eu vou mostrar vários textos para você que mostram ele orando e fazendo milagre. Orando e andando sobre as águas. Orando e escolhendo os 2 discípulos. Tudo veio da oração. Se ele orou, por que você e eu não oramos? Vocês estão ainda aí? Lucas 6,12. Um outro texto. Naqueles dias retirou-se para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Oh, glória. Lucas 9, 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. De novo, esse homem só ora. Amado, o ministério dele foi o que foi, porque ele falava sempre com Deus. E aconteceu que enquanto ele orava, no meio da oração, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória, e os 2 varões que com ele estavam. Se você estiver em oração, você pode ver o sobrenatural, irmãos. Se você permanecer em oração, olha o que aconteceu. O milagre aconteceu, do rosto dele ser transfigurado. Quando aconteceu o quê? Quando ele estava lá orando no monte, irmãos. E orando para quem? Diga, orando para Deus. Você e eu não somos diferentes dele. Eu e você precisamos orar. Estão comigo? Aleluia. Então eu quero deixar bem claro para você que o nosso Senhor deixou o exemplo para você e eu seguirmos. O que adianta, irmão, você trabalhar o ano inteiro e não falar uma palavra com Deus em oração? Alguns não oram porque acham o seguinte: ele já sabe o que eu vou falar, por que eu vou falar? O próprio Jesus nos ensinou: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-lhe-á, buscai e achareis. O que é que Deus está dizendo para mim e para você? Deixa de ser preguiçoso.
Tem pessoas hoje aqui que disseram assim: Senhor, depois eu oro. E esqueceu, até hoje não orou. Foi ao banheiro, lavou a louça, saiu, foi no mercado, coisas que você tinha que fazer. Mas o mais importante você não fez. Vocês estão comigo, não? Existe uma oração que é a oração interna. Isso aí um dia eu falo para vocês com mais base. Mas deixa eu dizer para você, anda o dia inteiro com consciência da presença de Deus em você. Eu vou repetir. Faça com que Ele saiba que você está conectado com Ele no seu espírito. Não esconda nada dele. Se você disser para Ele o que você precisa, que seja uma libertação, que seja algo que você não gosta, mas está fazendo ainda, peça ajuda dele. Não tenha vergonha. Eu e você devíamos ter vergonha de pecar, mas não vergonha de falar com aquele que resolve. Deus quer que você fale com Ele na oração. Fale com Ele na oração. A Bíblia nos diz que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Daqueles que o buscam. Eu quero terminar dizendo o seguinte: alguns de vocês têm acordado pela madrugada, vão lá, tomam água, vai ao banheiro, volta e deita de novo. E às vezes não era só para fazer isso, era para parar ali na sala um pouquinho e falar com Ele. Jesus passava a noite orando, irmãos. A Bíblia não diz que era toda a noite não, mas ele passava a noite orando. Ele não economizava tempo com Deus. E toda vez que ele orava, irmãos, milagre acontecia. A comunhão dele com o Pai trazia resultados. Quem quer orar e ter resultados aqui? Eu não sei você, eu quero resultado nas minhas orações. Não posso parar de falar e não posso parar de ter consciência de que Ele habita dentro de mim. E quando você errar, irmãos, não demora para se arrepender. Porque antes de você errar, Ele já sabia. E quando você errou, você tem que se consertar. Seja rápido em fazer isso. Torna a dizer, Deus não está procurando os seus erros, mas Ele não quer que você permaneça neles. Eu vou repetir de novo. Deus não quer que eu e você permaneçamos errando. Quem pode dizer amém para isso? Ninguém aqui escapa dessa palavra, irmãos. Se você está errando, deixa Ele saber. Pai, estou errando nisso, eu preciso da tua ajuda. E sabe o que vai acontecer? Em pouco tempo, você vai começar a experimentar tudo aquilo que Ele prometeu para você. As coisas boas já estão chegando. E você tem que estar num ambiente para essas coisas chegarem e te atender o que você precisa. Crie um ambiente de oração. Crie um ambiente de comunhão com Ele. Vocês estão aí, não? Quando você vai viver uma situação em que você vê que está perdendo o controle, fala, Pai, eu não quero nisso. Eu vou fazer a oração de Pedro, socorro. Eu não quero cair nisso, me ajuda a não cair nisso de novo. Eu não quero. O Senhor está pronto para te ajudar. Imediatamente. Ele dá ordem aos anjos a teu respeito. Ele dá ordem aos anjos a teu respeito. Anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que vão herdar o reino eterno. Deus colocou os anjos para nos ajudar, irmãos. Deus deu o Espírito Santo para nos ajudar. Ele deu a palavra para nos ajudar. Então faça alguma coisa. Abra a sua boca e deixa Ele ser Deus na sua vida. Faça do Senhor o seu amigo mais íntimo. Fale para Ele o que você não fala para ninguém. Até aquele que acha que está certo e está errado, talvez ninguém saiba, mas Deus sabe. Fala com Ele, Senhor, isso aqui é a minha dificuldade. Ninguém sabe que eu sou assim, mas eu tenho essa dificuldade, me ajuda. Não, eu não tenho nada, eu sou sarado. Eu sei que você é sarado, mas para eliminar algumas coisas você tem que largar. E para largar você tem que dizer que tem para largar. Senão você vai viver uma vida de engano. Eu não vivo com você, mas eu sei que Deus vive com você.
E Ele, mais do que eu, sabe o que você precisa. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Está vindo uma inspiração para você orar com pessoas também. Se você tem dificuldade de orar, e você conhece uma irmã ou irmão na fé, seja do mesmo sexo, de preferência, liga para a pessoa e peça ajuda. E ore comigo sobre esse assunto. Quem está disposto a orar com alguém? Peça ajuda de alguém, fala, irmão, ore comigo sobre esse assunto, dá para você orar agora por mim? Sabe, irmãos, Deus não quer que você deixe passar em branco quando alguém precisar de ajuda e você não estender a mão. Nós precisamos da ajuda do Senhor. E você vai ajudar o seu irmão ou a sua irmã a orar. É tão fácil orar, irmãos, é como comer pão. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora. Colocamos, Pai, diante do Senhor a nossa vida pessoal. E tudo aquilo que você tem feito por nós e a favor da nossa vida, a favor da nossa família. Nós podemos dizer como foi dito na sua palavra, se não for ao Senhor, há muito já teríamos sido destruídos pelo inimigo. Mas você nos salvou, nos livrou e continua nos livrando até hoje. Nos guarde de todo mal, Senhor. Nos ajuda, Pai, a falar com você na oração. E quando nós não soubermos o que orar, Pai, nos direciona a orar em línguas, para que possamos fazer a oração correta pelo nosso espírito, para que você, Senhor, nos responda e nos atenda às nossas necessidades. Pai, nós somos dependentes do Senhor, nós precisamos do Senhor, nós não podemos viver uma vida alheia ao Senhor, Pai. Eu peço a Tua ajuda para a nossa vida, a nossa família, para todos que estão nesse momento aqui, nesse lugar, que vieram para ouvir uma palavra, para orarem ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a vencer os obstáculos, as limitações. Nos ajuda, Pai, a fazer a oração correta. Nos ajuda, Senhor, nas nossas debilidades, Pai. Precisamos da Tua ajuda, precisamos, Pai, cada vez mais do Senhor. Pai, nós como igreja, temos um Deus que cuida da nossa vida, que é zeloso por nós, que chegou ao ponto de colocar o seu Filho para morrer por nós. O Senhor colocou anjos para nos ajudar. Como o Senhor é bom, Senhor. Sua bondade e seu amor são grandes para conosco. Obrigado, Pai, porque eu sei que hoje você está falando com as pessoas pelo Espírito Santo. O Senhor está ajudando, Pai, para que a gente não ande mais de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas que nós possamos nos alinhar com todo o bom propósito que você estabeleceu para nós. Não nos deixe, Pai, ser preguiçosos na oração, perseverantes sim, constantes também. Nos ajude, Pai. Nos ajude a sermos fervorosos também na leitura da Tua palavra, para ouvirmos o Teu Evangelho, para que possamos, Pai, a cada dia nos alimentar mais, em nome de Jesus. Ajuda a Tua igreja, Pai, porque esses últimos dias são dias de avivamento, dia de crescimento, mas nós precisamos, Pai, estar falando com o Senhor, para as direções que você tem para nossas vidas. Nós não queremos fazer maus negócios, nós não queremos fazer viagens que você não aprova, nós queremos fazer as coisas que você tem para nós. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a falar com nossos parentes. Nos ajude a orar por eles, para que sejam salvos. Nossos filhos, pessoas que precisam, Pai, estar mais fervorosos junto com o Senhor. Ajude-os, Pai, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração nesse tempo. Por isso nós queremos Te agradecer, Pai, porque sabemos que a nossa oração é ouvida pelo Senhor por causa do nome de Jesus. Esse é o nome que nos dá acesso ao trono da graça.
Nós podemos orar e pedir e falar com o Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é bom. E nós temos, Senhor, recebido da sua bondade todos os dias. Nós acordamos hoje, vivemos um dia abençoado, amados. E eu creio, Pai, que amanhã será um dia melhor que hoje, com surpresas chegando, com coisas que você tem preparado para aqueles que amam você. Obrigado por boas notícias chegando, notícias, Pai, de paz, notícias de avanço, de crescimento. Nos ajude, Senhor, a entender e compreender todos os tempos que nós estamos vivendo, discernindo cada situação, para que nós possamos nos posicionar, quer na palavra, quer no ensino, em tudo quanto você tem preparado para nós. Nos deixe ser participantes da tua obra, Pai, daquilo que você está fazendo nessa região. Nos ajude, Pai, a avançar, a crescer, a sermos, Pai, como de fato Jesus foi, alguém que agradou o seu coração, porque você disse a respeito dele: este é o meu filho em quem eu tenho prazer, esse é meu filho em quem eu tenho colocado a minha palavra. Sabe, Pai, dessa mesma forma, nós estamos aqui na terra, Pai, para glorificar o seu nome, para fazer o seu nome ser grande aqui na terra, para que todos saibam que existe um Deus que responde oração, um Deus que resolve situações que ninguém consegue resolver. Por isso, Pai, nós queremos te agradecer essa noite, por ter um Deus tão bondoso, que nos ajuda,